AmuCast. O AmuCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste. Olá, ouvinte que nos acompanha neste episódio. Você é a razão deste trabalho. Estamos felizes com a sua audiência. E neste projeto AMU, em que é a medicina legal aliada à universidade, reúne sempre grandes nomes e temas. Hoje nós temos a alegria de ter a doutora Mariana da Silva Ferreira, falando sobre o tema sexologia forense. Doutora Mariana, para começar, poderia nos contar um pouco sobre você, sua trajetória na medicina legal e como surgiu seu interesse pela sexologia forense? Olá, é uma alegria participar do AmuCast. Meu nome é Mariana da Silva Ferreira. Eu sempre gostei muito da medicina legal, desde a fase da faculdade. E, felizmente, quando eu estava no 5º ano, eu descobri que existia a residência de medicina legal da USP. Fiz a minha inscrição. Assim que eu terminei a faculdade, eu me inscrevi para a residência e tive a alegria de passar. E foram 3 anos de residência médica em medicina legal e perícias médicas. E lá eu descobri a sexologia forense. Foi quando eu me apaixonei pelo tema. Fiz formação na Cadepol, prestei o concurso público para a carreira de médica legista e, felizmente, fui direcionada diretamente para a equipe de sexologia forense, onde fiquei 10 anos fazendo exame de corpo de delito de constatação de estupro e outros crimes contra a dignidade sexual. Fale para o nosso ouvinte, o que é exatamente a sexologia forense e qual a relevância no campo da medicina legal? A sexologia forense é uma área da medicina legal que trata de questões relacionadas à sexualidade, seja no contexto criminal ou até mesmo em contextos relacionados à expressão da sexualidade. E no caso do âmbito criminal, a sexologia forense tem um papel fundamental na constatação, na produção de prova material em relação aos crimes contra a dignidade sexual. A nossa principal demanda é constatação de estupro, mas também atendemos casos relacionados a infanticídio, constatação de aborto legal e não legal e também constatação de gestação. Sim. Quais seriam, então, os tipos mais comuns de casos que envolvem sexologia forense no dia a dia de uma médica legista? Bom, quem escolher essa carreira tem que ter consciência de que a nossa principal demanda são os casos relacionados a estupro de vulnerável, ou seja, vítimas de estupro numa faixa etária de até 14 anos incompletos ou pessoas que têm alguma deficiência, alguma doença mental ou física que traga algum tipo de incapacidade relacionada à compreensão da violência e resistência ao ato. Então, essa é a nossa principal demanda. Dentro das perícias que nós realizamos em torno de 90% das perícias relacionadas a estupro e dentro do estupro em torno de 80% estupro de vulnerável. E quais seriam os exames ou procedimentos mais frequentes nesse tipo de perícia? E como eles ajudam, então, na busca da verdade? Bom, além do exame físico específico relacionado à sexologia forense, nós também temos exames complementares. Os principais exames complementares relacionados aos crimes de estupro e estupro de vulnerável são os exames complementares laboratoriais de pesquisa de espermatozoide, de PSA e também o DNA. Nós temos o potencial de identificar DNA na amostra relacionada ao crime sexual e também realizamos com frequência exames toxicológicos com análise de sangue e urina relacionadas a casos de estupro envolvendo estupro de vulnerável, como embriaguez, utilização de substâncias entorpecentes para facilitar o momento da prática do estupro e também o que popularmente é chamado de Boa Noite Cinderela. Então, esses são os principais exames realizados. Temos outros também, como anatomopatológico, mas os mais frequentes são esses que eu acabei de citar. E quais seriam os principais desafios éticos e emocionais ao lidar com esses casos de violência sexual?
O principal desafio é apresentar, fornecer um atendimento digno e humanizado para essas vítimas que chegam num estado de vulnerabilidade muito elevado, geralmente não estão sozinhas, geralmente estão acompanhadas com familiares, amigos e crianças também. Então é muito importante que a equipe ela tenha um preparo adequado para saber atender de forma humanizada essas vítimas, porque não é o primeiro local em que elas estão, geralmente elas já vêm das delegacias, de outro hospital, enfim, então geralmente elas estão muito cansadas, muito estressadas, então prestar um atendimento adequado, digno e um ambiente acolhedor, humanizado, é um grande desafio, mas é algo que nós temos implementado, inclusive no estado de São Paulo, não só a criação de ambientes específicos, como também preparo de equipes especializadas para atender de forma adequada essas vítimas. Parece que você participou de um processo, se eu não me engano, de uma sala. Você poderia falar sobre isso? Sim, é o projeto de implementação da sala Lilás na perícia. Tá? Na perícia, o que acontece? No IML, ele tem um ambiente específico, que a maioria das pessoas conhece. E nós estamos com um projeto de implementação de uma sala de acolhimento dentro da perícia, dentro do IML. Então, a gente fez a implementação do plano piloto, a equipe local, e agora nós estamos no processo de expansão em relação ao Estado. Então, a gente tem um cronograma sendo elaborado para os 11 núcleos do Estado de São Paulo. Poxa, muito interessante esse acolhimento, Uma pessoa, num momento desses, realmente precisa desse tipo de acolhimento. E quais as inovações tecnológicas têm auxiliado nos exames forenses relacionados à sexualidade e à violência sexual? Além desses exames complementares forenses que eu citei para você, nós temos também agora, nós estamos testando um novo equipamento que é um colposcópio, em formato de colposcópio, o nome dele é Safe Pro. Ele é um equipamento que ele tem o potencial de produzir imagens de alta definição, com zoom muito aumentado e que também tem luzes forenses. Então a gente está na fase de teste, para implementar ele no exame sexológico. Sim. Bem, como você percebe o impacto do trabalho do médico legista na busca por justiça em casos relacionados à sexologia forense? O trabalho do médico legista, da médica legista, é fundamental quando se trata de comprovação da violência, seja no âmbito da violência sexual ou outras formas de violência, porque nós temos o potencial da produção da prova técnica. E esse tipo de prova, no momento da investigação, ou até mesmo do processo judicial, tem um peso muito grande da comprovação da violência. Então, a perícia ela tem um papel extremamente importante quando se trata da comprovação e materialização da violência, que torna o relato dessa vítima muito mais fortalecido em relação à violência que ela sofreu. Sim, e como as mudanças na legislação, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha e o combate à violência de gênero, impactaram o trabalho da sexologia forense? A sexologia forense sempre teve essa grande preocupação em relação a trazer mesmo todas as ferramentas necessárias para a comprovação do crime. O que a gente tem de benefício em relação às novas legislações é a configuração, a caracterização de novos crimes, como, por exemplo, a importunação sexual, que até então não era reconhecida como um crime especificamente. E também nós temos a questão da prioridade do atendimento desses tipos, dessas modalidades de violência, tanto na perícia quanto nas delegacias de polícia, há uma prioridade de atendimento e também relacionada ao gênero. Então, contempla-se o atendimento, por exemplo, numa DDM, na perícia da sexologia forense, do sexo, do gênero feminino, do sexo feminino, enfim. A gente atende todas as formas de caracterização em relação ao gênero, desde que a gente tenha as ferramentas adequadas para a realização. Então, são avanços muito importantes, o reconhecimento de modalidades antes não consideradas como crime, e que também acaba agregando o serviço da perícia no momento da constatação dessas violências. Mariana, o nosso tempo está encerrando e eu queria terminar a nossa conversa de hoje, que tem muitas informações, eu acho que fundamentais, não só para os estudantes, profissionais e o público em geral, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem
sobre a importância dessa área da medicina legal. Essa área ela é muito importante e ela precisa ser cada vez mais valorizada. Nós temos trabalhado para isso arduamente, mas o mais importante que eu entendo, como nós temos estudantes que podem escolher outras áreas de atuação, é que o atendimento da violência sexual, ele pode acontecer em qualquer contexto, no plantão, no ambulatório, no consultório. Então é muito importante entender a gravidade dessa violência, que nem sempre ela vai ter vestígios nos corpos dessas vítimas. Então, prestar um atendimento digno, humanizado, respeitoso, fornecendo tudo que essas mulheres e crianças têm direito, né, todos garantindo os seus direitos e garantindo um atendimento multidisciplinar e mais adequado possível, é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos os alunos e alunas que, independente da área que escolham, que entendam que o nosso atendimento faz total diferença no momento em que essas vítimas buscam ajuda. Doutora Mariana da Silva Ferreira, como foi bom conversar com você. Eu acho que as mulheres, não só as mulheres, como todo mundo, ouvindo essas suas orientações, realmente, além de aprender, conseguiram, acho que se sensibilizar com essa problemática tão, que eu digo assim, já quase uma questão de saúde pública no país, né? E de segurança pública também. Então, muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas informações. Eu queria agradecê-la muitíssimo, né, por nos ter dado o seu tempo tão precioso e tão raro. Muito obrigada, doutora Mariana. Eu que agradeço, professora. É uma alegria participar do AMOCast. Tenho certeza que será uma ferramenta que vai auxiliar muito os alunos e alunas e vai trazer muito conhecimento de qualidade. Então, muito obrigada, me sinto muito honrada em ter participado. Eu agradeço também o nosso técnico Del, a Faculdade de Comunicação, a Faculdade de Medicina da UNOeste, que sempre estão parceiras, e a Milesp, também nossa parceira nesse processo todo. Agradeço principalmente ao nosso ouvinte e quero te convidar, ouvinte, para dar um like se você gostou e se inscrever em nosso canal. E também esteja atento, a cada 15 dias, às quartas-feiras, nós temos um novo episódio. Até o próximo. Muito obrigada. AMOCast. O AMOCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste.